Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus, pastor Wesley Souza. Eu quero tratar nessa oportunidade com vocês um assunto muito polêmico sobre a vida de Judas Iscariotes. Judas, o traidor. Judas, aquele que se tornou discípulo de Jesus. Pois então, a palavra de Deus nos fala que antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele subiu ao monte para orar. Jesus passou uma noite em oração para poder escolher os seus primeiros discípulos. Isso está em Marcos capítulo 3, verso 13, e Lucas 6:12. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e escolheu para si aqueles que ele quis. Jesus escolheu aqueles que ele quis. Ninguém indicou, ninguém levou até ele, não. Muito pelo contrário. O texto, tanto de Marcos 3:13 quanto de Lucas 6:12, está muito bem claro de que Jesus escolheu, após a oração, aqueles que ele quis. E o interessante é que Judas estava no meio de todos aqueles que Jesus escolheu. Ou seja, Judas também foi escolhido por Jesus. Aí você fica pensando junto comigo, né? Como pode Jesus escolher alguém que iria lhe trair? Será se Jesus foi pego de surpresa? Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz em João, no capítulo 13 e no versículo 17, pois conheço aqueles que escolhi. Jesus, ele tinha certeza da escolha que ele havia feito. Ele sabia muito bem, perfeitamente, quem ele havia escolhido. Então ele escolheu Judas para aquele ministério. Judas foi nomeado entre os 12 apóstolos. Judas participou, como disse Pedro em Atos, capítulo 1, a partir do verso 18 a seguir, ele teve parte no ministério. Agora, perceba perfeitamente que chegou a uma altura do ministério de Jesus, que no capítulo 6, verso 70 de João, Jesus disse: um de vós é diabo. Aqui você percebe que Jesus jamais poderia ser pego de surpresa, porque ele sabia perfeitamente o caráter, o gênio daqueles que ele havia escolhido. Porque uma das palavras, das conotações, das definições da palavra diabo é caráter do mal, gênio do mal. Então Jesus, ele declarou diante de todos: um de vós, um de vocês que está aqui, é diabo. Isso ele falou em João capítulo 6, verso 70. A Bíblia vai nos dizer em João, no capítulo 13, verso 11, que Jesus sabia quem era o traidor. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que Jesus não sabia quem era o traidor. Então, quando a gente afirma isso, é desfazer da soberania de Deus. Porque Jesus sabia perfeitamente quem era o traidor. Está escrito em João capítulo 13, versículo de número 11. Ele sabia quem era o traidor. É interessante que aqueles que estavam com Jesus, eles não sabiam quem era o traidor. É por isso que lá em João capítulo de número 13, no verso 21, Jesus ele faz ali uma reunião com os discípulos. Judas está no meio. Judas também está ali. Judas está à mesa junto com os demais. E é nesse exato momento que Jesus ele fala: um de vocês há de me trair. A Bíblia diz que João dá um sinal para Pedro. Pergunta a ele quem é que vai trair. Pergunta para ele de quem é que ele está falando.
É interessante que a convicção que João tem da sua fidelidade é tão grande para com Jesus que ele diz assim para Pedro. Pergunta aí de quem que ele está falando. Aí João deita a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Aí Jesus diz: aquele a quem eu entregar este pão molhado é aquele que vai me trair. Agora observe bem. Todos que estão na mesa não têm noção de que Jesus está falando de Judas, porque Judas sabia quem era o traidor, mas os demais discípulos não tinham noção de quem era o traidor. Então foi exatamente na mesa e através de um pão molhado que Jesus revelou aos demais quem era o traidor. Foi na mesa que Jesus revelou para os demais discípulos que Judas Iscariote era o traidor. Ou seja, Jesus aproveitou-se da oportunidade que todos ali estavam reunidos naquela mesa e disse: hoje eu vou revelar para vocês aquilo que eu já sabia desde o dia em que eu chamei vocês. Desde o momento em que eu chamei vocês para andar comigo, eu sabia quem ia me trair. Mas vocês não sabiam, vão saber agora. Então Jesus revela naquela mesa quem é o traidor. Observe muito bem. Jesus revelou para todos ali naquela mesa quem era o traidor. E Judas se apodera daquele pedaço de pão molhado. Judas se apodera daquele pedaço de pão que Jesus lhe entregou. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que tinha que ser Judas? Por que Judas o traiu? Por que teve que acontecer tudo isso? É bíblico. Para que se cumprisse o que estava escrito a respeito dele. Jesus disse isso em Mateus 26, 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Ou seja, não vai alterar nada. Tudo aquilo que está escrito acerca de mim vai acontecer. Ou seja, já havia uma escritura acerca destes acontecimentos. É tanto que o próprio Jesus, ele afirma isso. Ele afirma que a escritura tinha que se cumprir. Que escritura é essa? Salmo 41, verso 9. Até meu amigo íntimo em quem eu confiava levantou-se contra mim o calcanhar. Agora observe, Jesus está falando de Judas? Sim, Jesus está falando de Judas. Quando a escritura está se cumprindo, Salmo 41, 9. Mas quem cita Salmo 41, 9 é Davi. Pois bem, mas quando Pedro, em Atos capítulo 1, lá pelo verso 18, Pedro também vai falar que foi Davi quem citou isso. Foi Davi que já havia falado sobre isso. É isso que a gente tem que entender. Agora observe bem, por que Davi diz até meu amigo íntimo? Então o senhor está querendo dizer que Judas se tornou amigo? Sim. Mateus capítulo 26, 50. Quando Judas chega dentro do monte, junto com as autoridades do templo, Jesus chama ele de amigo dentro do monte. Jesus chama ele de amigo. Agora observe bem. A gente entende aqui pela palavra. A Escritura nos revela. A Escritura nos mostra que Jesus sabia perfeitamente quem era Judas e o caráter que ele carregava. Jesus sabia perfeitamente toda a trajetória. Jesus sabia perfeitamente aquilo que lhe iria suceder. Como assim, pastor? Jesus sabia. Aqui em João 18, verso 4 está escrito: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir. Jesus sabia. Jesus sabia de tudo aquilo que iria lhe acontecer. Agora eu faço uma pergunta polêmica para aqueles que irão assistir esse vídeo. O que aconteceu com Judas? Judas foi salvo?
Judas alcançou a salvação? Isso é uma pergunta que poucos têm a capacidade de responder. E eu quero responder essa pergunta para você. Judas foi salvo? Ou Judas não foi salvo? Existem alguns amparos bíblicos que me faz entender que Judas não alcançou a salvação. Primeiro, aqui em João 17:12, é um amparo fortíssimo para a gente declarar que Judas não alcançou a salvação. Porque em João 17:12 está escrito: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. E eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus está dizendo diante do Pai que ele guardou todos em nome dele, para que todos se tornassem um e nenhum se perdesse, exceto o filho da perdição. O que Jesus está afirmando aqui? Que teve um que se perdeu. Um se perdeu. E quem foi este que se perdeu? Jesus está falando de quem aqui que se perdeu? Como eu posso afirmar que Judas não foi salvo? É só você observar o capítulo 18 de João, a partir do versículo de número 8, a última parte. Ou melhor dizendo, capítulo 18, versículo 9. Olha só, quando todos entraram dentro do jardim, a Bíblia diz no versículo 9, para que se cumpria a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que tu me deste. Ou seja, a palavra tem que se cumprir. Nenhum do que tu me deste se perdeu. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero lhe dizer e lhe afirmar que não houve salvação para aquele homem. Por quê? Atos capítulo de número 1, versículo 18. Pedro vai afirmar sobre tudo aquilo que Judas conseguiu com o preço da traição. Ou seja, um campo com o preço da iniquidade. Existem 3 palavras que é necessário ser observado aqui. Primeiro, campo com o preço da iniquidade, precipitando-se e rompeu-se. Então está muito bem claro de que Judas, ele alcançou por conta da sua iniquidade um campo. E ele se precipitou, se rompeu. Então está afirmado que não houve salvação para ele. Então eu espero que através desse vídeo tenha tirado algumas dúvidas, até porque esse vídeo a gente utilizou muitos versículos para aclarar algumas coisas que a gente precisa ter entendimento. Então espero que Deus abençoe sua vida e que você tenha o maior entendimento da palavra. Deus abençoe no nome de Jesus.